O episódio começa em um clima de tensão silenciosa, daqueles que parecem se espalhar pelos corredores, pelas salas e pelas pessoas, como uma neblina que ninguém vê, mas todos sentem. A câmera acompanha Pastor Albérico caminhando lentamente, pensativo, até encontrar Joelle. Ele se aproxima com cuidado, como quem pisa em terreno frágil. Joelle está visivelmente mexida, o olhar baixo, os dedos inquietos, o corpo dividido entre medo e coragem. Albérico, com sua voz mansa, que mistura autoridade e acolhimento, respira fundo antes de falar. Minha filha, talvez seja a hora de conversar com a Gerluce. Do jeito certo, no momento certo. Fugir disso só vai prolongar sua dor. Joelle ergue o olhar, os olhos marejados, como se carregassem um turbilhão de dúvidas. Ela sabe que Albérico tem razão, mas a ideia de enfrentar Gerluce a deixa paralisada. Seu silêncio diz tudo. Albérico coloca a mão em seu ombro, em um gesto paternal, oferecendo força onde palavras não bastam. A cena então corta para Lorena, em casa, recebendo uma pequena caixa de bombons. Ela abre o embrulho devagar, curiosa. Quando vê o bilhetinho assinado por Juquinha, um sorriso tímido escapa, daqueles que tentam ser discretos, mas escapam mesmo assim. O gesto é simples, mas a maneira como ela segura a caixa, como seus dedos passam lentamente por cada bombom, mostra que aquilo mexe com ela mais do que ela gostaria de admitir. Enquanto isso, noutro canto da cidade, Xênica chega agitada para conversar com Zenilda. A câmera acompanha o ritmo acelerado de sua respiração, o nervosismo evidente. Zenilda, você não vai acreditar. Estão dizendo que os remédios da fundação não funcionam. Tem boato para todo lado. Não sei até onde isso é verdade, mas a coisa tá grande. Zenilda regala os olhos, a preocupação surgindo de imediato. O nome da fundação, os remédios, tudo aquilo toca diretamente sua família, sua casa, sua estabilidade. Sem perder tempo, ela decide que vai procurar Viviane. Não posso ficar ouvindo isso pelos corredores. Eu mesma vou falar com ela. A câmera acompanha decidida, quase acelerando o passo, como quem tenta alcançar a verdade antes que ela se distorça ainda mais. Enquanto isso, em outra parte da história, Josefa observa a nova cuidadora que substituirá Cláudia. Desde o primeiro instante, é nítido que ela não gosta dela. Josefa franze a testa, cruza os braços, observa cada gesto da mulher com desconfiança absoluta. Ela murmura algo como não gostei, não vai dar certo, aquele tipo de reação que não precisa de muitas palavras para ser clara. O clima complica ainda mais quando Arminda entra em cena. Ela intercepta Gerluce no momento exato em que a mulher se prepara para ir embora. Arminda, com seu jeito autoritário, endurece a voz. Se você for agora, eu simplesmente não contrato a Helga. E sinceramente, você sabe que Josefa vai precisar dela. A ameaça paira no ar como uma espada. Gerluce respira fundo, apertando os dedos contra a bolsa. Ela pondera, hesita, o corpo inteiro dividido. A relação com Arminda sempre foi marcada por tensões veladas, e aquele momento não foge à regra. A cena segue com Arminda tomando uma decisão importante. Ela procura Helga, com um ar quase triunfante, anuncia. Está bem. Eu vou aceitar você. A expressão de Helga mistura alívio e surpresa, como se não esperasse que a decisão viesse tão rápido, ou de maneira tão brusca. É um sim seco, objetivo, mas ainda assim um sim que muda o rumo das coisas. Mais adiante, Zenilda encontra Leonardo, e de forma direta, conta a ele que esteve com Viviane. No instante em que as palavras saem de sua boca, o rosto de Leonardo muda. É como se algo travasse dentro dele. O impacto é imediato, profundo, quase físico. Ele desvia o olhar, fica pálido, sem saber exatamente como reagir. A informação bate forte. Viviane sempre o deixa abalado, e saber que Zenilda esteve com ela o desestabiliza ainda mais. Pausa longa. Silêncio pesado. Ele tenta disfarçar, mas não consegue. Em seguida, voltamos a Gerluce. Agora mais firme, mais resolvida, ela está em uma sala com Viviane, Joaquim, Misael e Júnior. A atmosfera é séria, carregada de responsabilidade. Ela respira fundo antes de falar, como quem se prepara para comandar algo grande. Eu vou passar todas as coordenadas da expropriação da estátua. Todos precisam estar atentos. Eu aviso quando for o dia exato. Cada pessoa na sala reage com tensão discreta, olhares trocados, respirações aceleradas, sinais de que aquilo tem peso e consequências. A câmera percorre cada rosto, congelando por um segundo em Misael, depois em Joaquim, depois em Viviane, depois em Júnior.
São segundos suficientes para mostrar que ninguém ali encara aquilo como algo simples. De volta à casa de Joelle, ela está sentada, olhando para o vazio. As palavras do pastor Albérico ecoam na cabeça dela. Ela está dividida, o coração apertado, os pensamentos embaralhados. A dúvida sobre seus laços, suas dores, seu passado e seu presente parece transbordar. A novela encerra no momento mais delicado. Joelle finalmente toma coragem e pergunta a Jorginho algo que vinha engolindo há dias. Ela respira fundo, segura a emoção, e deixa escapar. Jorginho, você é o meu pai? É uma frase curta, mas carregada de séculos de sentimento. A câmera fecha no rosto dela, depois no rosto dele. O olhar de Jorginho abre um universo de mistério, choque e silêncio. O episódio termina exatamente nesse instante. Sem resposta. Sem explicação. Apenas a suspensão dramática perfeita. O episódio começa com um clima silencioso e denso, como se o ar estivesse carregado de emoções não ditas. A câmera acompanha Leonardo, caminhando sozinho, com passos pesados, arrastados, como se cada movimento exigisse mais esforço do que deveria. Ele está visivelmente abalado. O arrependimento parece cobrir seu rosto como uma sombra. Ele respira fundo, segura o próprio braço, aperta a testa, como alguém tentando organizar pensamentos que insistem em escapar. Leonardo para, encara o vazio por alguns segundos, num desabafo quase inaudível, murmura. Eu não devia ter me reaproximado, não devia. A imagem é forte. O arrependimento genuíno, profundo, mostrando que a reaproximação com Viviane mexeu não só com suas emoções, mas com culpas internas, memórias e inseguranças que ele tenta esconder do mundo. Corta para Gerluce e Paulinho. Agora, o clima muda completamente. Eles estão chegados à casa de praia, e a primeira imagem é de puro encantamento. A câmera abre o cenário, a brisa suave batendo nas janelas, a luz dourada da tarde refletindo nas paredes claras da casa, o cheiro do mar invadindo tudo. Gerluce observa cada canto com os olhos brilhando, quase como uma criança diante de algo mágico. Paulinho, ao lado dela, demonstra aquela alegria sincera de quem está orgulhoso de proporcionar aquele momento. Olha isso, Paulinho, parece até que o tempo aqui passa mais devagar, diz ela, deslizando os dedos pela varanda. Paulinho sorri, aproxima-se dela, observa o horizonte. É por isso que eu queria que você viesse. Você merece respirar, descansar, aproveitar. Eles caminham pelo interior da casa com uma sensação leve, gostosa. As risadas são baixas, íntimas, como se o mundo tivesse ficado pequeno o suficiente para caber só neles dois. Eles estão tão envolvidos naquele momento que não percebem algo inquietante acontecendo ao fundo. O enfermeiro Diniz passa carregando uma pessoa em uma cadeira de rodas. A presença é discreta, quase silenciosa, mas carregada de mistério, e completamente despercebida pelos dois. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Zenilda conversa com Arminda sobre os boatos da ineficácia dos remédios distribuídos pela fundação. O clima é tenso desde a primeira frase. Zenilda fala baixo, mas com firmeza. Arminda, estão dizendo que os remédios não funcionam, que pode haver algo errado. Arminda imediatamente muda a expressão. A postura se fecha, o semblante endurece. Ela ergue o queixo, como se estivesse se preparando para um ataque. Boatos, só boatos. As pessoas gostam de inventar coisas. Não dê ouvidos a isso, Zenilda. Mas Zenilda insiste, preocupada. Mas é muita gente comentando. Arminda interrompe, elevando um pouco a voz. Eu disse que isso não faz sentido. A tensão é palpável. Zenilda recua, mas observa a amiga com uma suspeita silenciosa. A reação de Arminda é exagerada demais para alguém que não tem nada a esconder. A novela então retorna para Samira e Lena, em uma cena mais leve, mas carregada de ironia. Lena está ajustando sua barriga falsa de grávida diante de um espelho. Está empolgada, exagerando na dimensão, como se quisesse parecer prestes a dar à luz a qualquer momento. Samira entra no cômodo, cruza os braços e solta. Pelo amor de Deus, Lena, você vai parir gêmeos, trigêmeos ou um caminhão. Diminui isso aí. Lena sorri sem graça, dá uma ajeitada mais modesta na barriga falsa. É que eu achei que parecia mais real assim. Samira revira os olhos. Real? Parece um balão prestes a estourar. Faz direito, pelo menos. O tom é brincalhão, mas cheio de sarcasmo típico das relações entre as duas. Corta para uma das cenas mais fortes do capítulo, Cláudia. Ela está em um ambiente controlado, silencioso, com aquele ar de vigilância constante. A cuidadora está por perto, distraída com tarefas.
De repente, a voz de Gerluce surge ao fundo, vindo de outro cômodo, talvez apenas de passagem. É instantâneo. Cláudia se agita. Seus olhos se abrem mais do que deveriam, as mãos tremem, o corpo se projeta para frente, quase como se reconhecesse um fantasma do passado. Ela tenta chamar a atenção da cuidadora, mas a mulher está distraída, de costas, sem perceber o desespero emergindo ali. Cláudia respira fundo, a tensão do momento acumulando no peito. Ela encontra o telefone escondido. O movimento é rápido, quase clandestino. Com dedos trêmulos, disca um número. Do outro lado, alguém atende. Um homem. A identidade dele permanece no mistério. Cláudia sussurra, quase sem ar. Eu vi a Gerluce. Ela esteve aqui. Eu tenho certeza. O homem não aparece, mas o silêncio dele já é suficiente para mostrar que a informação tem peso e consequências. Cláudia encara a porta, ainda abalada, com a respiração irregular. Em outra parte da história, Shenika observa Samira com uma expressão desconfiada. As recentes descobertas, os boatos, o comportamento estranho de muita gente, tudo a deixa em alerta. Ela olha Samira de cima a baixo, como quem tenta captar microexpressões, detalhes que escapam à maioria das pessoas. Finalmente diz, de forma direta: Samira, eu não sei porquê, mas tenho certeza de que você sabe mais sobre essa fundação do que diz. Samira congela por um segundo, apenas um segundo, mas é o suficiente para confirmar a suspeita. Ela força um sorriso. Shenika, você está viajando. Não sei de nada. Mas Shenika não acredita. O olhar dela permanece firme, desconfiado, acompanhando cada gesto de Samira como quem sabe que há algo escondido atrás de camadas e camadas de silêncio. Voltamos então para a casa de praia. O clima é completamente diferente do resto da novela, leve, romântico, acolhedor. Gerluce e Paulinho caminham pela areia, com os pés tocando a água fria. O vento bagunça o cabelo deles, mas de um jeito poético. Gerluce respira fundo. É tão bom estar aqui, Paulinho. Sinto que minha cabeça finalmente descansa. Paulinho olha para ela com carinho. Eu queria te dar isso. Um lugar onde você pudesse ser você mesma, sem pressão, sem barulho, sem ninguém atrapalhando. Eles conversam, caminham lentamente, observam as ondas quebrando na areia. O silêncio entre eles não é desconfortável, é confortável, íntimo, cheio de significados. Depois de alguns minutos caminhando pela praia, eles decidem ir para casa. Não apenas para casa, mas para ficarem juntos. A cena mostra o entardecer se aproximando, o céu ficando alaranjado, criando um clima perfeito para a conexão entre os dois. A trilha sonora suave acompanha o momento. A câmera se afasta lentamente, deixando apenas a silhueta deles entrando pela porta da casa de praia, transmitindo uma sensação de encontro, de entrega e de um começo, mesmo que incerto. E assim, o capítulo se encerra navegando entre arrependimentos, mistérios, tensões crescentes, desconfianças e pequenos momentos de amor que tentam sobreviver em meio ao caos. Tudo se conecta como peças de um quebra-cabeça que ainda está longe de se revelar por completo. O episódio se abre com uma atmosfera intimista, quente, quase cinematográfica. Lá fora, o som do mar bate suavemente contra as pedras, enquanto dentro da luxuosa suíte, a iluminação baixa cria um ambiente aconchegante, romântico e envolvente. A câmera vai aproximando devagar, revelando Gerluce e Paulinho juntos, muito próximos, trocando olhares que dizem mais do que qualquer palavra poderia dizer. Gerluce está com o rosto iluminado pelo abajur âmbar ao lado da cama. Paulinho está sentado ao lado dela, segurando sua mão com delicadeza, como se aquele gesto fosse precioso demais para ser apressado. Eles conversam em voz baixa, num tom que mistura carinho, respeito e um tipo de paixão que ainda está florescendo, mas já se mostra forte. Paulinho acaricia a mão dela, sorrindo de um jeito tímido, mas sincero. Gerluce, eu nunca imaginei que a gente estaria aqui assim. Que esse momento pudesse existir para mim. Ela respira fundo, como se absorvesse aquela atmosfera inteira antes de responder. Nem eu, Paulinho, nem eu. Os dois trocam um beijo lento, cheio de cumplicidade, e a cena fica alguns segundos apenas na respiração deles, no toque, no silêncio confortável. É uma sequência que mostra que ali não é só atração, é cuidado, é refúgio, é a sensação de que o mundo lá fora pode esperar. Mas o episódio corta para uma tensão completamente diferente. Cláudia está no hotel. A câmera mostra suas mãos tremendo enquanto ela segura o telefone. A expressão dela é uma mistura de adrenalina e medo. Ela respira rápido, olhando para a porta do quarto,
como se esperasse que alguém pudesse entrar de repente. Do outro lado da linha, a voz de Rogério ecoa firme, baixa, calculada. Cláudia tenta controlar a respiração. Eu consegui sair da casa, Rogério, e ela não me reconheceu. A Gerluce passou por mim e não percebeu nada. Rogério solta um suspiro profundo, satisfeito, mas mantém o tom controlado. Ótimo. Agora escuta, não sai do hotel. Não arrisca nada. O plano só funciona se você ficar quieta, escondida. Nenhum passo fora do lugar, entendeu? Cláudia fecha os olhos por um instante, passando a mão no rosto, como se precisasse se recompor. Entendi. Eu fico aqui. Só me avisa quando eu puder me mexer. Vai dar certo, diz Rogério, frio, seguro de si. A ligação termina e o silêncio no quarto volta a pesar. Cláudia encara o próprio reflexo no espelho, os olhos ainda cheios de pânico. É visível, ela carrega mais história do que revela. A novela corta para outra casa, onde Raul e Arminda discutem de forma intensa. A tensão explode no ar assim que Rogério é mencionado. Raul, com o semblante carregado, dá um passo em direção a Arminda, tentando entender, tentando arrancar respostas. Arminda, eu não acredito que você ainda consegue defender esse homem depois de tudo. Depois de tudo que o Rogério fez. Arminda revira os olhos, mas não esconde a irritação. Raul, você não sabe de tudo. Você não tem ideia das circunstâncias. Não fale do que não entende. Raul respira fundo, tentando conter a raiva. Eu entendo o suficiente para saber que esse nome Rogério ainda está nos corredores da sua casa. Ainda está nas suas decisões. E isso não faz sentido para mim. Arminda cruza os braços, impaciente, mas há um receio escondido na postura dela, algo que a câmera capta de forma sutil. Eu disse que eu cuido disso. Ponto final. Mas Raul não aceita. Ele se vira, indignado, a respiração pesada, mostrando que aquela conversa não terminou dentro dele, nem perto disso. Voltamos ao hotel. Cláudia está sentada na beira da cama, quando Diniz entra no quarto discretamente. Ele fecha a porta, observa se ninguém a seguiu, e apenas então se aproxima. Cláudia olha para ele com uma expressão carregada, como se carregasse um segredo grande demais. Diniz, você sabe que eu não devia estar aqui. Rogério tá usando isso, ele tá usando tudo. Diniz a observa com um misto de pena e preocupação. Você queria sair da casa, Cláudia. E ele te deu a chance. Você sabia o risco. Ela balança a cabeça. Você não entende, eu tô nisso há muito tempo. 2 anos, Diniz. 2 anos fazendo exatamente o que o Rogério mandava. Eu fui colocada lá como espiã, eu vivi dentro daquela casa, dentro da vida daquela mulher, reportando tudo. A voz dela treme. Diniz suspira, senta ao lado dela, sem saber exatamente como ajudar. Agora não adianta olhar para trás. Segue o plano, Cláudia. Ela olha para ele com um misto de culpa e cansaço acumulado. Eu só não sei quanto tempo mais eu aguento isso. Corta para um clima mais leve, Lorena e Juquinha saindo juntos. Eles caminham pela rua com uma naturalidade gostosa, trocando provocações sutis, risadas espontâneas. Lorena comenta sobre o dia, sobre as coisas absurdas que acontecem na cidade, e Juquinha, sempre simpático, tenta fazê-la rir ainda mais. Você vive num redemoinho, Lorena. Duvido que passe um dia sem acontecer alguma coisa louca no seu caminho. Ela ri, dando um empurrão leve nele. E você vive no meu caminho também, né? Juquinha finge surpresa. Ah, então admite. Os dois riem juntos, caminhando lado a lado, trocando olhares que mostram que algo ali está crescendo devagar, mas crescendo. O clima muda de novo quando a câmera acompanha um diálogo tenso entre Vandilson e Bagdá. Os dois estão em uma esquina, conversando em tom baixo, mas com intensidade. Vandilson se inclina para mais perto. Eu tô te falando, Bagdá, o Jorginho não voltou à toa. Tem coisa por trás disso aí. Bagdá franze o senho, desconfiado. Você acha mesmo? Acho não. Tenho certeza. Ele não dá ponto sem nó. Esse homem voltou com segunda intenção, pode apostar. Bagdá fica calado por alguns instantes, refletindo. A fala mexe com ele, desperta inseguranças, dúvidas. A câmera aproxima lentamente do seu rosto, mostrando a inquietação crescendo. Voltamos ao ponto mais romântico do capítulo. Gerluce e Paulinho estão novamente na suíte. O clima é ainda mais íntimo agora, com os dois sentados na beira da cama, conversando baixinho, como se estivessem num mundo só deles. Paulinho respira fundo, claramente nervoso.
Ele segura as mãos de Gerluce com cuidado, como se cada detalhe daquele momento importasse. Gerluce, eu preciso te dizer uma coisa. Ela franze o senho com suavidade. O que foi? Ele respira fundo, procurando coragem. Os olhos dele brilham não só de emoção, mas também de vulnerabilidade. Eu te amo. Silêncio. Um silêncio cheio de sentimento, daqueles que param o tempo por alguns segundos. Gerluce o encara com os olhos úmidos, emocionada, como se estivesse recebendo algo que ela nem sabia que precisava tanto. Ela segura o rosto dele com as duas mãos, com carinho, com cuidado. Paulinho. A voz falha. Ela respira fundo, sorri pequeno, mas verdadeiro. Obrigada por dizer isso. Obrigada por sentir isso. Eles se abraçam forte, como se ali houvesse uma mistura de alívio, amor, proteção e pertencimento. A cena se arrasta por alguns segundos, mostrando apenas o abraço, o toque das mãos, a respiração sincronizada, porque ali está o centro emocional do capítulo. A câmera vai se afastando devagar, deixando as luzes quentes da suíte iluminarem o fundo da imagem. E assim, o episódio termina. Com amor declarado, com segredos que começam a emergir, com conspirações se movendo nos bastidores, com alianças sendo testadas e com personagens percebendo que nada, absolutamente nada, está realmente sob controle. Amanhã amanhece tranquila na casa de praia, mas logo essa calmaria se desfaz quando a câmera se aproxima de Gerluce e Paulinho, ainda abraçados depois de uma noite intensa de conversas e promessas. A luz suave entra pela janela, iluminando o rosto dos dois enquanto eles trocam juras de amor. Paulinho segura as mãos dela com força, como se temesse perdê-la, e fala com a voz baixa, quase rouca de emoção. Eu não sei mais viver sem você, Gerluce, diz ele, olhando fundo nos olhos dela. Ela respira fundo, emocionada com a sinceridade dele. Cada palavra parece pesar, carregar uma história que ainda está sendo construída. Gerluce sorri com doçura, mas também com uma determinação escondida, uma parte dela claramente dividida entre o amor que sente e os planos grandes que a esperam. Eu te amo, Paulinho, mais do que imaginei que poderia amar alguém. Eles se abraçam de novo, um abraço longo, cheio de silêncio, como se ali coubesse tudo o que não conseguem dizer. A cena corta para Lígia, que está sozinha em seu quarto, segurando um frasco de remédio nas mãos. A expressão dela é de dúvida e inquietação. Ela olha para o comprimido como quem encara uma ameaça. A lembrança vem, Viviane foi quem comprou o remédio, e isso a deixa ainda mais preocupada. Ela hesita, inspira devagar, e por fim toma a última dose. O gesto é simples, mas a angústia no rosto diz tudo, algo nela não está em paz. A câmera se desloca para outro canto da cidade, onde Jorginho é confrontado por Bagdá. Eles estão lado a lado, mas a distância emocional entre os dois é enorme. Bagdá tenta entender, tenta arrancar a verdade, mas Jorginho desvia o olhar, inquieto, fugindo da responsabilidade que paira no ar. Então, você é meu pai ou não? Pergunta Bagdá, num tom que mistura medo, esperança e raiva. Jorginho respira fundo, mas não responde. Ele apenas nega com a cabeça, não uma resposta clara, apenas um desvio. Um silêncio pesado se instala, como se cada segundo aumentasse a frustração de Bagdá. A cena volta para Gerluce, desta vez falando com Viviane, com um ar de urgência. O clima entre elas é tenso, mas educado. Eu vou antecipar minha volta, anuncia Gerluce, com firmeza. Não posso esperar mais. Está na hora da expropriação. Viviane tenta disfarçar a preocupação, mas seu olhar mostra o contrário. Ela concorda com a cabeça, mas está tensa. Sabe que a decisão de Gerluce muda muita coisa, e acelera um processo que ainda não está totalmente seguro. Logo depois, vemos José Maria conversando com Viviane. Ele fala com voz contida, mas profundamente preocupado. Andam lado a lado pela chacrinha, enquanto olhar para os pacientes ao redor. Viviane, isso não está me cheirando bem. Esses remédios, essas histórias. Eu estou preocupado com a saúde dos moradores daqui. Viviane franze o senho, sentindo o peso da responsabilidade. Ela tenta tranquilizá-lo, mas nem ela mesma está tão tranquila assim. A câmera se demora em sua expressão, mostrando claramente que essas dúvidas estão crescendo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Cláudia entra em contato com Rogério. Ela está em um hotel, visivelmente atenta para garantir que ninguém a veja ou ouça. Quando atende, sua voz é baixa. Rogério. Gerluce deixou a casa de praia. Está a caminho. O silêncio do outro lado diz muito, até que Rogério finalmente responde, satisfeito. Ótimo.
E sobre mim? Ninguém desconfia que você está vivo. Confirma Cláudia, com firmeza. Está tudo sob controle. Rogério respira aliviado, como se tirasse um peso enorme das costas. Mas aquela sensação dura pouco, o clima de perigo está por toda parte. A narrativa volta para a casa de Arminda. Zenilda caminha pela sala, observando Arminda, que tenta agir normalmente, mas não consegue esconder a preocupação estampada no rosto. Zenilda, sempre atenta, percebe. Você também está preocupada com esses boatos dos remédios, não está? Diz Zenilda com voz baixa e direta. Arminda para por um momento, encara Zenilda, mas não responde. A ausência de resposta já é resposta demais. Zenilda entende que a situação está mais séria do que imaginava. A seguir, vemos Gerluce novamente, dessa vez conversando com Lígia e Joelle sobre sua viagem. Ela explica de forma prática, determinada, mas por trás das palavras existe um senso de urgência. Joelle tenta sorrir, tenta minimizar a tensão, mas todas ali percebem que algo grande está prestes a acontecer. Tudo corre normalmente, até que chegamos à cena mais intensa do capítulo. A rua está movimentada, carros passando, pessoas conversando, o cotidiano comum. Zenilda, distraída pelos próprios pensamentos, caminha enquanto retoma tudo que ouviu ao longo do dia. Os boatos, os remédios, o retorno antecipado, o comportamento estranho de Arminda. Mas então, em um segundo de puro choque, Zenilda vê alguém que jamais esperaria ver. Ela arregala os olhos, o corpo trava. A respiração falha. Rogério. Em plena rua. Vivo. Ali. Como se nada tivesse acontecido. Zenilda leva a mão à boca, completamente estarrecida, quase sem acreditar no que vê. O mundo ao redor parece desacelerar. Ela dá um passo para trás, desnorteada. Arminda, que está ao seu lado, percebe imediatamente a reação dela. Vira o rosto, e então vê também. Mas ao contrário de Zenilda, Arminda reage com algo muito mais sombrio, quase instantâneo. Seus olhos se arregalam por um segundo, e então se estreitam. Existe medo, existe pânico, mas também existe cálculo. A câmera mostra as mãos de Arminda tremendo. Ela olha para Rogério, depois para Zenilda. Ela sabe que se Zenilda contar o que viu, tudo se desmorona. Tudo. O tempo parece congelar. Zenilda abre a boca para falar algo, talvez um grito, talvez apenas o nome dele, mas não tem tempo. Num impulso rápido, desesperado, quase animal, Arminda empurra Zenilda com força. A ação é brutal e repentina. Zenilda perde o equilíbrio, o corpo projetado para frente. E então, o som. O ônibus freando. Gritos de pessoas ao redor. O momento é rápido demais, mas ao mesmo tempo eterno. A cena termina abruptamente, deixando apenas o som da respiração acelerada de Arminda, o choque das pessoas e o peso dramático do que acabou de acontecer. O capítulo começa exatamente no momento de tensão extrema após o quase atropelamento. O som agudo dos freios ainda ecoa pela rua quando o motorista do ônibus desce, nervoso, suado, ainda em estado de choque. A multidão se aproxima, formando um círculo ao redor de Zenilda, que está trêmula, com a respiração completamente descompassada. Ela tenta recuperar o ar, apoiando as mãos nos joelhos, mas seus olhos estão fixos em Arminda, que encara a cena petrificada. Zenilda ergue o braço, apontando para ela, a voz falhando, mas carregada de fúria e incredulidade. Você me empurrou. Você fez isso de propósito. Arminda abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Seu rosto está pálido, os olhos arregalados, como se estivesse diante do próprio fim. Tenta aproximar-se, tenta balbuciar uma negação, mas Zenilda recua imediatamente, protegida agora por algumas pessoas que testemunharam parte do desespero. A confusão aumenta. A rua, antes comum, agora parece um palco de tensão pura, de choque, de segredos prestes a explodir. Arminda tenta falar, mas sua voz não supera o burburinho. Ela sabe que o perigo agora é enorme. Zenilda viu Rogério, e quase foi morta por causa disso. Corta para Viviane, que segura o celular com firmeza, andando de um lado para o outro enquanto fala com Gerluce. O clima é tenso, mas objetivo. Gerluce, escuta. O Júnior pesquisou os antiquários para a compra da estátua. Diz Viviane, tentando organizar as informações na cabeça. Ele já tem alguns nomes, alguns endereços. Ele está fazendo tudo direitinho. Do outro lado da linha, a expressão de Gerluce endurece. Ela respira fundo, claramente preocupada com a velocidade que as coisas estão tomando. A câmera volta para Júnior, que chega até Feliciano,
um homem mais velho, experiente, dono de uma calma que às vezes parece esconder mais do que revela. Eles conversam em um ambiente discreto, com prateleiras antigas, objetos raros e uma penumbra que dá à cena um ar quase conspiratório. Feliciano fala baixo, mas cada palavra pesa. A verdadeira estátua das Três Graças, ele começa, olhando para Júnior com seriedade. Ela tem um detalhe que quase ninguém sabe. Um desenho de uma aranha escondida. Só quem conhece profundamente essa peça consegue identificar. Júnior fica imóvel por alguns segundos, absorvendo a informação. Seus olhos revelam preocupação e também curiosidade. Ele agradece, mas sai com o rosto tenso, esse detalhe muda tudo. Enquanto isso, Ferete está em casa quando Zenilda chega, ainda trêmula. Ela conta, atropelando as palavras, que viu Rogério vivo na rua, o choque está estampado em seu rosto. Ferete tenta disfarçar o susto, tenta não demonstrar a tensão que cresce dentro dele como um nó apertado. Calma, meu amor, calma, ele diz, abraçando-a pelos ombros, embora sua mão esteja fria. Você deve ter se confundido. Muita gente se parece com ele, respira. Mas Zenilda não se convence. Ela repete diversas vezes. Era ele, Ferete. Era ele. Ferete engole seco, tentando manter a calma, mas seus olhos entregam o medo. A cena muda para Rogério, que aparece falando com Cláudia. Ele está tenso, andando de um lado para outro no quarto do hotel. Zenilda me viu na rua. Diz ele, com os olhos arregalados. Tá tudo desmoronando, Cláudia. Se ela falar, se ela contar. Cláudia tenta acalmá-lo, mas seus próprios dedos tremem. Ela sabe que isso coloca todos em risco, principalmente Rogério. A narrativa retorna para a casa de Arminda. Ela entra no quarto em estado de nervos, ainda tentando processar o que aconteceu com Zenilda. Mas quando dá 2 passos, congela, uma voz masculina ecoa do quarto. Arminda. Ela para. O sangue some do rosto. O ar parece sumir. A voz é tão familiar que é como ouvir um morto voltar a falar. Ela vira lentamente, aterrorizada, mas então percebe a verdade. Não é Rogério. É apenas Ferete, seu amante, sentado na cama, com um sorriso irônico, tentando parecer calmo, mas falhando miseravelmente. Arminda fica furiosa. Tomada por adrenalina, medo e raiva acumulada, ela parte para cima dele com agressividade. Seu idiota! Eu quase morri do coração. Ela o agride com tapas e empurrões, completamente descontrolada. Ferete tenta segurá-la pelos braços, tenta contê-la, mas ela está fora de si. Arminda! Para com isso! Grita ele. Ela para, ofegante, com os olhos marejados, não de tristeza, mas de puro desespero. Ferete respira fundo, e então fala com firmeza, olhando diretamente nos olhos dela. Você precisa parar de perturbar a Zenilda. Isso vai dar errado. Vai dar muito errado. Você está cruzando limites. Arminda desvia o olhar, mas o medo está estampado em cada expressão. Ela sabe que ele tem razão. A tensão segue para a cena seguinte, onde Júnior, agora muito mais atento ao que descobriu, conversa com Gerluce e Viviane. Ele está sério, preocupado, quase duro. Eu descobri uma coisa sobre o Floriano. Anuncia ele. Ele tem uma loja que ele usa como fachada. Disfarce. Para aceitar mercadoria roubada. Viviane e Gerluce trocam olhares imediatos. O clima pesa no ar. Aquilo pode mudar completamente os rumos da investigação e da expropriação. Gerluce se inclina para frente, num tom firme. Você tem certeza disso, Júnior? Ele confirma, com absoluta convicção. Por fim, a cena final mostra Lorena em um encontro discreto com Juquinha. Ela está séria, quase fria, mas determinada. A rua está silenciosa, apenas algumas luzes de postes iluminando o cenário. Lorena respira fundo e diz, sem rodeios. Juquinha, eu preciso que você me dê informações sobre o inquérito da morte do Rogério. A frase corta o ar. Juquinha fica rígido, desconfortável, mas não responde imediatamente. Ele olha ao redor, como se temesse ser visto, sabe que aquela informação é perigosa. Lorena continua. Isso é importante. Muito importante. A tensão fica suspensa no ar, como se o capítulo inteiro terminasse exatamente nesse silêncio, no peso da pergunta, na sombra da verdade que ainda não veio à tona. O capítulo começa em um clima de apreensão silenciosa, daqueles que parecem ocupar o ar antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Lena, claramente inquieta, caminha de um lado para o outro diante de Samira,
que a observa com um misto de impaciência e falsa compaixão. A jovem respira fundo algumas vezes até finalmente pedir: Samira, deixa eu ver a Joelle? Só um pouco. Só para saber se ela tá bem. A voz de Lena é doce, mas aflita, como alguém que tenta agarrar uma esperança cada vez mais distante. Samira escuta, mas sua expressão permanece rígida, calculada. Ela desvia o olhar, como se estivesse refletindo, mas a verdade é que não está ponderando nada. Ela já tinha a resposta antes mesmo da pergunta. A cena corta para o celular de Joelle vibrando sobre a mesa. O nome de Samira aparece na tela, insistente, como se quisesse invadir o ambiente. Joelle olha fixo para o visor. Por alguns segundos, ela parece considerar atender. A mão até chega perto do aparelho. Mas algo na expressão dela, um medo, talvez um cansaço, faz com que recue. O telefone continua tocando até cair na caixa postal. Em outro ambiente, Samira escuta o sinal de chamada interrompida. Seus lábios se apertam. É a frustração crescendo, mas não só isso. É também a sensação de perda de controle. E ela odeia perder controle. Imediatamente, ela liga para Raul. A voz dela vem firme, afiada. A Joelle não pode voltar atrás no combinado. Ela não vai desfazer nada. Se ela pensa que pode mexer com o plano, eu faço questão de lembrar quem é que manda aqui. Raul respira fundo do outro lado, mas não discute. Ele sabe que Samira está tomada pelo medo de ver toda a sua estratégia ruir. A tensão aumenta na cena seguinte. Samira, agora cara a cara com Joelle, fala em um tom baixo, mas ameaçador, carregado de veneno emocional. Você sabe o que acontece se não fizer exatamente o que prometeu, não sabe? Joelle engole seco. Seu corpo fica rígido. É difícil imaginar o tamanho do peso que carrega naquele momento, o medo, as expectativas, o tormento interno. Sim, ela sabe. Samira não precisa repetir. Ao longe, escondida entre uma porta entreaberta, Lena observa. Ela vê a postura tensa de Joelle, percebe a agressividade de Samira, sente o clima opressor. Seus olhos se enchem de angústia. Ela sabe que algo está errado, muito errado, mas não sabe como ajudar. A narrativa avança para a casa de Gerluce, onde Lígia conversa com ela de maneira mais íntima. A luz é suave, e o clima, apesar da tensão geral da trama, é acolhedor. Lígia fala com um tom de ternura resoluta. Gerluce, você precisa contar à sua neta quem é o pai. Isso não pode ficar escondido para sempre. Isso só vai machucar mais. Gerluce segura as próprias mãos, inquieta. Ela olha para baixo, para o lado, para qualquer direção que não seja diretamente para Lígia. É visível a batalha emocional acontecendo dentro dela. Saber que precisa falar, ao mesmo tempo, sentir que não está preparada. Lígia percebe sua hesitação, e tenta aliviar. Quando chegar o momento certo, você vai saber. Gerluce suspira. E, como se quisesse desviar do assunto, pergunta sobre a saúde da avó. Lígia então mente, suavemente. Eu ainda tenho remédios. Está tudo sob controle. Mas o olhar dela vacila, rápido, antes de se recompor. É suficiente para perceber que ela está escondendo algo, e talvez seja mais grave do que parece. A cena muda completamente de tom ao mostrar Feliciano em seu antiquário, um espaço cheio de peças raras, luz baixa e objetos com histórias que parecem pesar no ar. Ele conversa com Casper e João Rubens, avaliando-os com olhos experientes. Vocês disseram que estão interessados na obra As Três Graças, é isso mesmo? Pergunta ele, observando cada reação. Os dois trocam olhares discretos. Feliciano percebe cada microexpressão de dúvida, interesse e cautela. Ele é um comerciante atento, e sabe quando alguém tem interesse demais, ou sabe demais. A história volta para Joelle, agora decidida, mas com a voz embargada, confirmando para Samira. Eu vou fazer o que a gente combinou. Eu prometo. Ela não faz isso por vontade própria. Faz porque sente que não tem escolha. É como se estivesse presa em uma rede emocional que Samira costurou cuidadosamente ao redor dela. Momentos depois, Gerluce e Joelle conversam. A jovem insiste, não em tom agressivo, mas em busca de uma verdade que parece sempre distante. Vó, por favor, me diz quem é meu pai. Gerluce fecha os olhos por um instante. É como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvi-la. Ela respira fundo, finalmente toma coragem, com a voz arrastada pela emoção, revela. É o Jorginho. A reação de Joelle é imediata. O silêncio pesa como uma tonelada. O olhar dela se perde, como se tentasse encaixar todas as peças de um passado que até então não fazia sentido.
A narrativa corta para Jorginho, que recebe a notícia. Ele parece abalado, profundamente emocionado. Com lágrimas nos olhos, mas também com uma firmeza que não tinha anteriormente, ele diz para Gerluce: eu vou contar tudo para ela. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu errei. Eu preciso me redimir, Gerluce. Perante Deus. Perante você. E principalmente, perante a nossa filha. A sinceridade pesa, mas também traz uma sensação de começo de cura. O episódio então se aproxima de seu momento mais dramático. Lígia, que vem escondendo a verdade sobre os remédios, está frágil, mas tenta manter a postura. No entanto, seu corpo não aguenta. Ela sente uma tontura súbita, o chão parece girar, sua mão tenta segurar o encosto da cadeira, e então ela desmaia. Joaquim, que estava próximo, a vê cair e corre imediatamente, segurando-a antes que atinja o chão. Ele a ampara com delicadeza, desesperado. Lígia! Lígia! Me escuta! Mas ela não reage. Com o coração acelerado, Joaquim pega o telefone e liga para Gerluce. Gerluce, a Lígia, ela desmaiou. Você precisa vir. A voz dele treme. O desespero é real. E a tela escurece lentamente, deixando no ar a pergunta angustiante: o que está acontecendo com Lígia, e até onde essa mentira vai custar?